novamente firme no propósito, conversando sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Fizemos introdução, fizemos o capítulo 1 e estamos no capítulo 2. E no capítulo 2 fizemos uma parte dessa conversa nos últimos dias aí, e eu quero rapidamente refletir sobre aquilo que nós já falamos. Por quê? Porque não dá para seguir para frente sem a gente dar uma olhadinha no que já foi dito. Isso é muito importante para que a gente resgate essa conversa e não saia falando alguma coisa que não tem base naquilo que nós já conversamos. É aquela olhada básica para trás, né? Então vamos fazer uma revisão sobre o que é que nós já conversamos. Vamos lá, olha, nós estamos no capítulo 2 e observamos o versículo 1 ao 3, onde Paulo nos diz de uma forma muito interessante. Ele faz um contraste entre a realidade humana e a graça e a bondade de Deus. Então ele começa explanando como nós estamos. E ele diz ali, estávamos mortos. Ele fala sobre ele, sobre os de Éfeso, e sobre nós também. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Ele também diz que nós estávamos escravizados e acostumados à nossa desobediência. E é importante nós percebermos que Paulo dá ênfase a agentes e forças de escravidão que assolam o homem e escravizam, é claro, o homem. E ele cita o mundo, o próprio diabo e Satanás, como você preferir, e a depravação humana. Interessante que Paulo vai num caminho que não deixa outra situação a não ser essa que nós encontramos no versículo 3 do capítulo 2, que é o fato de estarmos condenados. Paulo vai afunilando, sabe? E deixando a coisa muito clara. Estamos condenados. Diz lá o versículo 3, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a nossa condição. O estado humano é, portanto, irremediável. A gente começa novamente, recapitulando o que foi dito e entrando nesse ponto. Condenação, né? É o que diz esse versículo. Éramos, por natureza, merecedores da ira, condenados. Morte, escravidão, condenação. Essa é a nossa realidade pré-Jesus. John Stott diz assim: fora de Cristo, o homem está morto por causa dos delitos e pecados, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo e condenado sob a ira de Deus. É isso que Paulo quer dizer nesse trecho que apresenta a situação dramática que a gente vive fora da graça divina, longe de Jesus. Não há remédio possível para essa situação. Um mundo melhor não resolve isso. Não há ideologia que resolva isso. Não há filosofia que resolva isso. Não há bondade humana manifesta que resolva isso. Essa questão, ela é insolúvel. Em todas as ferramentas ou através de tudo que temos, humanamente dizendo, é impossível resolver isso. Na verdade, o caminho é o renascimento do homem. É o renascimento do homem. É a condição do homem nascer como nova criação de Deus. Morre-se o velho Hamilton e nasce o novo Hamilton. Só assim é que essa questão tão crucial acontece. Bem, depois de Paulo dizer tanta coisa difícil, mas real, sobre a condição humana, Paulo muda a conversa. Olha que interessante, ele vai para outro caminho e ele começa a mostrar esse novo momento a partir do versículo seguinte, versículo 4 do capítulo 2 em Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Não é interessante? Lembre-se que esse capítulo, Paulo usa o que eu chamei de contraste. Chamamos aqui de contraste. Primeiro ele mostra
da situação de queda e de completa perdição humana para agora apresentar a graça divina. E ele começa a sua frase ligando o primeiro trecho, que é o trecho que mostra a situação humana de perdição, com a graça divina no segundo trecho, usando uma conjunção adversativa. Todavia, Deus fez o que fez. Todavia éramos objeto de sua ira, mas por causa do seu grande amor, ele nos resgata. Deus agiu para inverter a nossa situação. É um contraste muito lindo que Paulo faz. Olha a perdição humana, olha o caos humano. Todavia, Paulo começa então a mostrar uma boa notícia. A graça e o amor de Deus que nos resgata. E ele, falando isso, Hernandes Dias Lopes diz assim: Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos, perdão aos condenados. Paulo agora contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça. A condição humana com a compaixão divina, a ira de Deus com o amor de Deus. O que Deus fez, Paulo também diz, Deus nos salvou. Efésios 2, 5 e também o 8. Pela graça vocês são salvos. Está bem claro aí na tua tela, né? Pois vocês são salvos pela graça. A palavra usada por Paulo aqui é a palavra sozo, que é isso mesmo. Salvar, manter salvo. É uma ação que acontece, a forma que Paulo escreve isso no grego é um particípio perfeito. Isso indica que nós somos salvos e continuaremos salvos para sempre. É uma salvação que acontece em Cristo e ela não é variável, ela é duradoura, na verdade ela é eterna. É a obra que Jesus faz na vida da gente, sendo nós pecadores, somos salvos por Deus. Tal ação salvadora é além do que imaginamos. Às vezes nós pensamos que salvação tem a ver só com o ser livre do inferno, o ser livre da perdição, mas Paulo ele dá alguns detalhes que nos mostram que isso é mais profundo do que imaginamos. Olha só o que ele diz, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante, Paulo usa aqui esse termo juntamente, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma descrição aqui, gente, de eventos históricos relacionados a Cristo, mas que agora se referem a nós. Deus fez em Cristo e Ele faz também em nós. Vocês sabem que eu sou contrário a qualquer tipo de triunfalismo barato, né? A gente já deixou claro isso aqui nas nossas conversas. Mas essa é uma palavra muito forte e triunfal, não tenho dúvida disso. Esse é o tipo de triunfalismo bíblico. Ele nos resgatou da morte juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos colocou em lugares celestiais juntamente com Cristo. Isso é muito sério. John Stott sobre isso diz assim: o que nos deixa atônitos, no entanto, é que Paulo não está escrevendo a respeito de Cristo, mas sim a respeito de nós. Está afirmando que Deus vivificou, ressuscitou e nos exaltou em Cristo. Isso é lindo, né, gente? É a distinção única da comunidade de Deus. Nós somos unidos com Cristo, então nós não somos simpatizantes da mesma fé, participantes de uma comunidade só porque a gente gosta um do outro, sabe? Aquela coisa assim que até acontece na igreja, mas é muito mais do que isso. É mais do que dogma, é mais do que conceito, teologia, é mais do que convivência, padrão moral. Nós estamos em Cristo, unidos em Cristo, ressuscitados em Cristo. Isso é muito forte. A pergunta talvez seja:
Por que Deus fez isso? Né? Por quê? Aí Paulo mesmo responde a partir do versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez o que fez? Por que eu, tão pecador, tão longe da graça, tão miserável, e você também, por que nós fomos alcançados por isso? Por que Deus resolveu fazer isso? 4 coisas que Paulo destaca nesse texto: misericórdia, amor, graça e bondade. Misericórdia. Estávamos mortos e incapazes de nos salvar. E ele faz isso. Misericórdia é amor para com os totalmente privados de recursos. O que não podíamos fazer, ele faz por nós. Amor. Estávamos debaixo da sua ira. Somente o amor supera a ira. Deus é bom, Deus é bom. Mas a santidade dele é intocável. Sede santos porque eu sou santo, essa palavra repercute, claro, na maneira de nós vivermos e no relacionamento que nós podemos ter com Deus. E esse relacionamento não despreza, não pode desprezar a santidade divina. A ira de Deus pesa sobre os pecadores que o rejeitam, mas o amor de Deus supera essa ira e nos alcança. Graça. Merecíamos o julgamento. Somente a graça poderia nos salvar do que merecíamos. É favor imerecido, graça e bondade. Deus demonstrou total bondade por nós. Por que Deus fez isso? Deus fez por graça. Versículo 8 e 9 agora. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É graça imerecida, né, gente? Não vem de vocês, não vem por obras. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Até a fé que nos aproxima de Jesus é dom de Deus. Está bem claro aqui nesse texto, né? E esse evento de renascimento que acontece em Cristo, ele não vem nem uma vírgula, nem um pontinho dele por nosso mérito, por nossa capacidade, mas vem por misericórdia. Não há nada que provenha de nós. Tudo foi por ele. John Stott diz: o céu estará cheio de façanhas de Cristo e de louvores de Deus. Haverá uma demonstração da incomparável riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Somos nós, não é? A façanha de Jesus ter nos alcançado. Além disso, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Paulo deixa claro que nós somos criação de Deus. Não é a antiga criação, é criação de Deus. É a nova criação. Assim como temos o primeiro Adão e o segundo Adão. Nós somos nascidos na carne do primeiro Adão, mas renascidos em Cristo, o segundo Adão. Então somos nova criação. A salvação é a criação. A salvação é a nova criação. E assim nós somos feitos de novo. Cuidado com aquela ideia de que salvação é ser adepto a uma igreja, cumprir algumas regras. Não, trata-se de ser um novo ser humano. Um novo ser humano, agora habitação do Espírito Santo, renovado na maneira de entender as coisas, coisa que só é possível através desse novo nascimento. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? João capítulo 3. Dá uma lida de novo lá.
Jesus tentando explicar para um religioso. Importa nascer de novo, Nicodemos. Você conhece a religião, você conhece os dogmas, bacana. Mas isso aí não tem a ver com o que Deus quer fazer na tua vida. Você precisa nascer de novo. É um novo homem que gera uma nova sociedade. Assim nós entendemos que a igreja é a sociedade formada por gente que passou por esse processo. Tá? É isso que Paulo mostra nesse capítulo 2, nesse trecho do capítulo 2 que lemos, esse contraste que Paulo faz. Olha como o homem é miserável, olhe como Deus é amoroso e incrível. Tá bom, gente? Assim a gente finaliza mais um papo aqui no Novamente, na expectativa de que isso esteja construindo no teu coração e no teu entendimento as palavras de Paulo. É claro que a nossa conversa aqui é um tanto quanto superficial e tem que ser assim mesmo, senão a gente ficaria aqui muito tempo tentando entender tudo isso, mas acho que é o suficiente para a gente perceber esse plano divino, a grande salvação de Deus. Como eu gosto de pensar nessas coisas. Essa ação divina dentro da eternidade ou na eternidade, como você queira, é realmente muito legal, muito especial, muito edificante para a gente pensar em tudo isso. Esse foi o nosso Novamente de hoje.